O Destino da Bela Princesa é um livro da década de 40. Meu pai presenteou minha mãe em 1947, mais ou menos um ano antes deles se casarem. Um presente com dedicatória cheia de amor e boas intenções em cuidar muito bem da Bela Princesa, sua futura esposa e minha mãe 3 anos depois. Os cuidados foram maravilhosos, não tenho do que me queixar da relação dos meus pais. Mas a minha questão agora é outra. Depois de tantos anos encontrei este livro nos guardados familiares. Não consegui deixar de ler. E depois de finalizada a leitura, ficou martelando na minha cabeça a pergunta: na realidade, qual é o destino de muitas belas princesas? Com certeza, maus tratos, todo tipo de preconceito, muita violência. E essa história se repete desde sempre. O discurso é sempre o mesmo: a mulher é a bela princesa. Só na teoria e nos contos da carochinha. O livro conta a história de uma bela princesa, de nome Botão de Rosa, que quando nasceu, as fadas do reino previram uma tragédia em sua vida, em especial o que poderia acontecer aos seus irmãozinhos mais velhos, se ela não ficasse presa numa torre para nunca mais sair. Então, ela foi colocada em uma torre para prevenir todo o mal que ela poderia causar aos príncipezinhos. Depois de um tempo e com a morte dos reis, os irmãos soltaram a irmãzinha. O maior desejo dela era se casar com o rei dos pavões, e os irmãos foram atrás do futuro marido no reino dos pavões. Toda a história se desenrola com muitas maldades contra a princesa até o desenlace feliz, pois só o rei dos pavões poderia trazer a felicidade, resolver os problemas dela e dos seus irmãos, e assim aconteceu. O livro, com páginas já amarelas e frágeis, se desfacela como a situação de muitas mulheres no Brasil e no mundo. O destino da Bela Princesa. Uma pesquisa realizada em 27 países indica que o assédio e a violência são percebidos como os maiores problemas enfrentados pela população feminina. Realizado pelo Instituto Ipsos entre 26 de janeiro e 9 de fevereiro de 2018, o estudo ouviu cerca de 20 mil homens e mulheres de países de todos os continentes, incluindo o Brasil. Aos pesquisadores, os entrevistados precisavam dar 3 respostas para a seguinte pergunta: quais são os problemas mais importantes enfrentados por mulheres e garotas do seu país? Do total, 32% responderam assédio sexual, seguido de violência sexual 28%, violência física 21%, abuso doméstico 20% e disparidade salarial 19%. No âmbito brasileiro, as respostas são semelhantes, mas a violência sexual é a principal apontada, 47%, seguido de assédio sexual 38%, violência física, 28%, abuso doméstico, 19% e a sexualização da mulher na mídia, 18%. A tese do livro Complexo de Cinderela, lançada na década de 80, é a de que a dependência psicológica, o desejo inconsciente dos cuidados de outra pessoa, é a força motriz que ainda mantém as mulheres agrilhoadas. A autora denominou sua pesquisa de Complexo de Cinderela, uma rede de atitudes e temores profundamente reprimidos que retém as mulheres numa espécie de penumbra e impede-as de utilizarem seus intelectos de criatividade. Como a Cinderela, as mulheres ainda esperam por algo externo que venha transformar suas vidas, e isso é bem verdadeiro ainda nos dias de hoje, pleno século XXI. No Brasil, a taxa de feminicídios é de 4,8 para 100 mil mulheres, a 5ª maior do mundo, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. Feminicídio é o assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher. Suas motivações mais usuais são o ódio, o desprezo e o sentimento de perda do controle da propriedade sobre as mulheres, comuns em sociedades marcadas pela associação de papéis discriminatórios ao feminino, como é o caso brasileiro.
No Brasil, estima-se que 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos. O parceiro, marido, namorado ou ex, é o responsável por mais de 80% dos casos reportados, segundo a pesquisa Mulheres Brasileiras nos Espaços Públicos e Privados. Na pesquisa Tolerância Social à Violência contra a Mulher, do IPEA de 2014, 63% dos entrevistados concordam, total ou parcialmente, que casos de violência dentro de casa devem ser discutidos somente entre os membros da família. E 89% concordam que roupa suja deve ser lavada em casa, enquanto que 82% consideram que em briga de marido e mulher, não se mete a colher. O Destino de Muitas Belas Princesas, livro de artista de Lídice Salgó, intervenção no livro O Destino da Bela Princesa, de José Silva Neto e desenhos de Darcy Penteado, a edição dos anos de 1940, com textos atuais pesquisados na internet sobre a violência contra a mulher.